Já viajo há 17 anos, o Brasil todo e fora do Brasil, principalmente desde o início do Ministério Itinerante, falando sobre vida financeira, prosperidade, à luz da Bíblia, uma visão mais do propósito de Deus quanto à vida financeira, voltado à educação financeira, voltado às bases da verdade da vida financeira. Amanhã nós vamos trabalhar um pouco sobre esse assunto. Hoje eu não vou falar sobre isso, porque eu também tenho, já há alguns anos, ministrado muito à liderança, a conselhos de pastores. Então é uma área que eu também trabalho muito, ainda que sou mais conhecido pela questão do meu ministério na área financeira, mas também trabalho muito liderança. Eu sou empresário, tenho 3 empresas, já há muitos anos mesmo, antes de ser pastor. Eu comecei a minha vida já jovenzinho, com negócios. Trabalhei só em 2 lugares secularmente, no Banco Itaú, no processamento de dados do Banco Itaú, há muitos anos atrás. Depois, numa empresa que era um grupo que tinha uma construtora, uma distribuidora de pisos, eu fui gerente nesse lugar. Depois fui seguir minha carreira solo com os meus negócios, e até hoje eu mantenho 3 empresas e a igreja local. Já sou pastor já há muitos anos, mas consegui fazer esse caminho paralelo, sendo empresário e sendo pastor. Não entendo que isso é uma via de regra para todo mundo, mas para mim deu certo, Deus me abençoou bastante. E caminhando dessa forma, há uns 17 anos atrás, eu comecei a ensinar, 18 anos atrás, comecei a ensinar a minha igreja sobre administração. E aí começou a acontecer algo muito especial lá na igreja, Deus abençoando, prosperando muitas pessoas. E aí eu comecei esse ministério, começou a se falar de mim, e aí nasceram alguns livros. Eu tenho 12 livros dos meus livros, e nasceu um da minha filha, chamado Cadê a Vaca Gorda Kids, que é uma versão para crianças do meu primeiro livro de educação financeira. Então esse é mais ou menos o meu ministério, servindo a Deus como cada um de vocês. Tem nada muito de diferente entre eu e vocês, só estou aqui com o microfone na mão porque estou no meu momento de trabalho, mas todos nós somos importantes para Deus. Estrela, e a única que brilha é só Jesus, e é o único trono que não vai passar o dele. O nosso vai passar todos os tronos nossos. Obrigado pelo carinho. Rapaz, está parecendo aquele programa de televisão, né? Outro nível aqui, hein? Obrigado, viu, queridão? O único trono que não vai passar é o de Jesus. Amém ou não? Então a gente precisa continuar guardando a simplicidade. Isso tem sido o meu lema. Eu tenho, assim, pegado uma vertente muito forte nisso. Eu acho que, no fundo, querido, nós não somos nada. Estava hoje à tarde com o pastor Marcos, o Cláudio, né? Mauro, desculpa, tá? Com o Mauro falando sobre isso. Nós precisamos guardar, sobre tudo que a gente tem que guardar, é ser simples, ter equilíbrio na vida. Vai tudo passar. Daqui 3 gerações, você e eu seremos uma fotografia no porta-retrato do nosso neto. Então, pega o orgulho, a soberba, a arrogância todos os dias, põe na latinha de lixo, para o lixeiro levar embora todo dia, e continue mantendo a simplicidade, que vai dar tudo certo na sua vida. Amém? Pode aplaudir a Deus por isso? Continue simples. Amém? Eu tenho visto muita gente se perder ao longo da vida, ostentando, e começa a ficar embriagado com o vinho. Eu entendo que a prosperidade é igual ao vinho. Há muitos anos atrás, Deus falou comigo assim: Arão, a prosperidade é igual ao vinho. Aí eu fui fazer um estudo bem profundo na Bíblia sobre o vinho, sobre o seu significado. E o vinho fala de prazer, de gozo, de alegria, de satisfação. E a prosperidade provoca tudo isso. Mas se não tomar cuidado, do jeito que o vinho embriaga, a prosperidade também pode embriagar. Então, sobre tudo que você deve guardar na sua vida, guarde a simplicidade, e Deus vai te abençoar muito, muito, muito. Amém? Queridos, além de pastor, como empresário, em 3 ramos eu atuo.
Então eu tenho as 3 empresas, com funcionários nas 3 empresas, e na igreja também. Eu estou há 17 anos, a minha igreja tem 19 para 20 anos, 21 anos parece, de quando começamos mesmo oficialmente 19, mas ela tem acho que 21 anos de quando nós começamos numa casa. Esses últimos 17 para 18 anos, a igreja quase que tem 30% do meu tempo. Esse mês passado eu fiquei quase, bem dizer, 4 domingos ausente da igreja. Estava lá agora domingo, esse domingo eu já não vou estar, daqui eu já estou indo para a Edéia, de Edéia eu vou para Cuiabá e volto para casa na segunda. Então eu tenho que ter uma equipe, tanto nos negócios como na igreja. Deus me deu uma graça para formar liderança, para lidar com liderança, e Deus tem me dado muita graça para manter isso. Vou trabalhar alguns princípios. Eu estou fazendo toda essa introdução para você entender onde nós vamos caminhar em Deus hoje com a palavra. Então, para conseguir ter um pouco de resultado em tudo isso, algumas coisas precisam ser muito claras na nossa vida, no ministério, na igreja, na família, na nossa vida. Ao longo da vida, eu sempre fui uma pessoa muito seletista, com quem levo para minha casa, com quem me relaciono. Conheço muita gente, muita. Assim, eu conheço poucas pessoas hoje no Brasil que está há 17 anos rodando as igrejas brasileiras, de tradicional, pentecostal, neopentecostal, as maiores igrejas no Brasil hoje eu tenho acesso, ministro nelas, mas o fato de eu conhecer muita gente, me relacionar com muita gente, não me fez perder esse princípio de ser seletista nos meus relacionamentos. Não é com qualquer pessoa que eu vou me abrindo, qualquer pessoa que eu levo para dentro da minha casa. É uma caminhada, num estilo de vida que eu caminho. E lidar com muita gente, e lidar com pessoas, né? A igreja é um lugar que se lida com pessoas. Você está aqui, você tem uma liderança, um grupo de líderes, de ministérios, estão distribuídos em tanta coisa. Lá na minha igreja nós temos 7 equipes de louvor. Então você conseguir fazer essa logística de 7 equipes, nós temos 4 cultos no domingo, então, mais os cultos durante a semana, então, você tem a logística de 7 equipes, aí tem mais 5 equipes de dança, como vocês que tem um monte de ministério aqui. Então você tem que ter uma logística, é o ministério de intercessão, ministério de recepção, ministério de apoio, de diaconia, de cerimonial de cultos, e aí você vai lidando com tudo isso. Você tem que ter alguns princípios, algumas coisas muito claras, para que tudo funcione de forma correta, e algumas crenças e alguns posicionamentos muito claros na sua vida, no seu ministério, para que tudo dê certo. Então hoje nós vamos trabalhar alguns princípios com vocês. Não vamos conseguir trabalhar todos, e eu espero ser bênção para vocês hoje. Nesse texto que nós vamos ler agora, de 2 Reis capítulo 6, verso 1 a 10, eu acredito que uma boa parte de vocês, nós vamos começar por ele, ok? Uma boa parte de vocês conhecem esse texto, já ouviram muitas ministrações, talvez você já pregou e ministrou muitas vezes sobre esse texto, mas nós vamos tentar tirar alguma coisinha desse texto aqui. Vamos começar por ele hoje, ok? Então, 2 Reis 6, de 1 a 10, Eliseu faz o machado flutuar, ok? O milagre do seu discípulo, que foi cortar toras na beira do Jordão, no rio, e o machado cai na água. Você conhece, e o profeta faz o machado flutuar. Vamos ler o texto. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu ele: ide. E disse-lhe um dos discípulos: serve-te de ires com os teus servos? E ele tornou a dizer: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram a madeira, e sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água,
E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Porque perguntou ao homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. E então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o machado, e disse ao seu discípulo: levanta. E ele estendeu a mão e o tomou. Amém? Vamos começar aqui, vamos ver até onde a gente consegue ir nesse texto hoje. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá uma viga e construamos um lugar em que habitemos maior. Olhe para cá. Se você fizer um paralelo entre os discípulos de Jesus e os discípulos de Eliseu, com todo respeito a Jesus, eu vejo algumas qualidades nesses discípulos de Eliseu estão superiores a dos discípulos de Jesus. Nós vamos ver algumas coisas nesses discípulos aqui impressionantes. Mas vamos começar por uma ótica dentro desse texto. Eles estavam vivendo aqui um verdadeiro avivamento ministerial. Preste atenção nisso. Um avivamento ministerial. Eu me lembro quando eu era jovenzinho, eu tinha uns 18 anos, a igreja que eu era, meu histórico é batista. Eu me formei num seminário batista do Sul, depois fui fazer teologia pela Sesumar mesmo, mas a minha base é batista. E eu lembro que quando eu tinha uns 17, 18, 19 anos, já com alguns negócios, novinho, mas comecei cedo, veio um avivamento muito forte na igreja batista, onde nós estávamos ali em Ribeirão Preto, ministerial, onde muitos jovens daquela nossa igreja se despertaram para um chamado ministerial, e até eu me dispus a ir fazer teologia, porque foi um avivamento muito forte ministerial. Eu queria já começar a declarar nesse lugar, nessa igreja, que Deus levante um avivamento ministerial no meio dos jovens e adolescentes dessa igreja. Quem recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. Nós precisamos de pastores. E Eliseu, ele está vivenciando com esses discípulos dele um verdadeiro avivamento espiritual e ministerial, principalmente ministerial. Deixa eu tentar trazer para hoje para você entender isso. Eliseu pega a casa dele, e transforma, ele abre a casa dele para um seminário teológico, um curso teológico. Porque isso aqui é a escola dos profetas, ou seja, o nome mais próximo de nós, é como se fosse um seminário teológico. E um grupo enorme de jovens migram para se tornarem discípulos da formação de novos profetas. Você, quando estuda a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia agora pelas 58 vezes, fora o que eu estou ouvindo. Eu tenho ouvido em média um livro da Bíblia por dia, por áudio. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver os altos e baixos nos momentos do ministério profético. Para nós hoje, pastoral, o nome que usamos hoje. Nós tivemos períodos em que havia uma escassez de profeta, e vemos períodos que havia um despertar do ministério profético, do ministério dentro do seio do povo de Deus. E aqui nós estamos vivendo um avivamento, porque muitos jovens se despertaram para ir para essa casa, onde tinha se tornado um seminário teológico, ou seja, uma formação de profetas. E começou a haver um avivamento tão forte, que começou a chegar tanto jovem de vários lugares, que a casa começou a ficar pequena. Então eles tinham alguns quartos, eu imagino assim, tenta viajar comigo um pouquinho, e aí começaram a colocar 2, 3 camas, começaram a subir beliche, já não tinha mais onde colocar, os banheiros já não estavam dando, e eram muitos jovens nessa casa de Eliseu, formando-se nesse curso profético para se tornar um profeta, ao ponto que esses discípulos, esses jovens, perceberam que o lugar estava ficando pequeno demais para eles, ao ponto deles
perceberem isso e procurarem o profeta e dizerem: Eliseu, o lugar onde nós estamos, a casa está pequena demais para nós, nos libera para descer até o Jordão, porque no Jordão tinha as árvores à beira do rio, para cortarmos madeira, porque eram casas feitas de madeira, e nós vamos trazer madeira e nós vamos ampliar a casa, ou seja, ampliar o seminário teológico, ampliar o espaço físico para que possamos ter condições de melhor ficarmos aqui e de até chegar mais pessoas. Então, na verdade, eles estão diante de um problema de um espaço físico, eles precisavam de uma ampliação de um espaço físico, porque tinha crescido demais o número de alunos na escola de profetas, então eles decidem procurar o profeta, que era o mestre deles, e partilhar essa situação. Vamos tirar algo aqui muito interessante, que está sendo totalmente equivocado os últimos dias, os últimos anos, no seio da igreja evangélica. A coisa mais bela que existe na vida de uma pessoa é que quando ela cresce no lugar em que Deus a colocou para crescer, é que ela não saia quando ela acha que o lugar já é pequeno demais para ela, porque ela cresceu muito, mas que ela fique para que aquele lugar cresça. Só que nós estamos vivendo algo totalmente equivocado hoje. Uma pessoa vem para a igreja, ela está debaixo de um ministério, de um pastor, de uma cobertura que Deus colocou na vida dele. Então ele começa, ele vai crescendo, ele vai se tornando uma pessoa que vai crescendo em Deus, a semelhança dos discípulos do profeta. Eles foram crescendo tanto ao ponto de acharem e perceberem e terem até razão de que o lugar onde eles estavam já era pequeno demais para eles. Só que o caráter deles era tão de excelência, que não os levou a sair do lugar que eles já achavam que era pequeno. Pelo contrário, eles decidiram fazer o lugar crescer. E o que nós vivemos hoje é que quando alguém está dentro de um ministério, ele começa a achar que ele cresceu mais até do que o próprio ministério, ele sai e racha com o ministério. Ele sai e vai abrir outro ministério. Só que a beleza está em quando você cresce, fazer crescer o lugar que te fez crescer. E nós estamos vivendo algo completamente equivocado hoje. Então hoje, infelizmente, nós vivemos algo totalmente ao contrário. Então você pega alguém que começa a crescer, né? E aí ele começa a crescer, ele já começa a sentir que o lugar, que a igreja onde ele está, é pequena demais, a visão já é limitada, ele tem uma visão melhor, e aí ele começa, porque toda pessoa que começa a crescer, deixa eu dizer uma coisa para você, o crescimento é maravilhoso, só que o crescimento, se você não tomar cuidado, ele começa a levar você para zonas de perigo, como? Você começa a se tornar crítico, você começa a se tornar um crítico destrutivo do lugar, você começa a ver mais defeitos do que qualidades, porque todo mundo que começa a crescer, veja bem, quando você cresce, sua ótica aumenta do espaço e do lugar onde você está. Só que o fato de você crescer, o seu crescimento precisa estar em harmonia com o seu crescimento de alguns princípios que são irrevogáveis e deveriam ser irrevogáveis, como aliança, lealdade, confiabilidade, integridade. Então o crescimento leva as pessoas a crescerem e as faz, muitas vezes, perder esses princípios básicos. Veja, esses discípulos, eles cresceram ao ponto de perceber que o lugar que os fez crescer, já tinha se tornado aos olhos dele pequeno demais, mas em vez de eles chegarem para o profeta e dizer: Eliseu, nós estamos saindo daqui, porque o lugar onde nós aqui ficou pequeno demais para nós precisamos ir para um lugar maior, ou precisamos ter o nosso próprio lugar, mas eles chegam e dizem: profeta, nós percebemos que o lugar onde estamos é pequeno demais, ficou pequeno. Então nós pedimos a sua permissão, queremos a sua cobertura, queremos a sua bênção, para irmos até o Jordão e buscarmos madeira, e trazermos essas madeiras, para nós ampliarmos esse lugar que nos fez crescer.
Levante as duas mãos que eu quero liberar uma palavra. O seminário é sobre honra, e honra está totalmente comprometida à lealdade, fidelidade, aliança. Não existe honra quando se quebra a lealdade, aliança, confiabilidade, integridade e relacionamento. Levante as duas mãos o mais alto que você pode. Diga assim: eu estou num lugar, pode ser mais forte, eu estou num lugar que tem me feito crescer. E quando eu crescer e começar a sentir que em alguma área, em algum momento, esse lugar ficou pequeno demais, eu não sairei, eu o farei crescer. O meu chamado é fazer crescer o que me fez crescer. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Essa é a visão de Deus, me fazer, quando eu cresço, eu faço o lugar onde eu estou crescer. É impressionante isso nesse texto. Quando Deus começou a descortinar isso para mim, foi algo impressionante. Agora nós também temos uma coisa que podemos observar nesse texto. Quando os discípulos procuram o profeta e dão essa informação, profeta, nós percebemos que o lugar onde estamos ficou pequeno demais para nós. Então eles procuram o discipulador ou o pastor deles, o profeta deles, para dar essa informação. Olhe para mim, evite andar, por favor. Um erro que muitas pessoas cometem, e esse erro as leva a quebrar o princípio de honra, quando eles procuram um profeta para dizer ao profeta que o lugar tinha ficado pequeno, eles não poderiam ter, não que eles tiveram, eles não poderiam ter a visão de que o profeta não tinha percebido isso. Porque um dos erros de quem está debaixo de cobertura de uma igreja, de um pastoreio, e de quem começa a crescer, porque preste atenção, guarde o que eu vou te falar agora e guarde como princípio da sua vida. Isso não é igreja, isso é em todas as organizações. Final do ano passado, eu tive que chamar uma pessoa que trabalha para mim numa das minhas empresas, marcar uma reunião com ele numa sexta-feira à tarde, só eu e ele na minha sala. E eu olhei para ele e disse: eu não tenho intenção de te mandar embora, eu já sei que você está preocupado se eu vou te mandar embora. Eu só preciso ajustar algumas coisas na sua cabeça, porque a sua cabeça está equivocada. Eu olhei para ele e falei: olha, eu vou começar a conversa desse jeito. Se você fosse tão bom como você pensa que você é, você seria eu. Então ponha-se no seu lugar. Se você fosse tão bom como você pensa que você é, você seria o dono da empresa e eu seria seu funcionário. Você cresceu muito comigo. Você começou lá de baixo e hoje você virou um gerente. Mas o fato de você ser gerente não te faz dono desse lugar. O dono da empresa sou eu. E você está debaixo da minha liderança. Ele começou a chorar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O problema de quem está debaixo de uma cobertura é que ele começa a crescer, ele começa a confundir crescimento com autoridade e governo. E ele começa a olhar para o seu mestre ou seu pastor com um olhar de que ele não enxerga o que você está enxergando. Veja, quando os discípulos do profeta procuram o profeta e dizem: profeta, nós percebemos que o lugar está pequeno demais. Tem muita gente que acha que o seu pastor ou seu líder de ministério
ele não está enxergando o que você está enxergando. Eu não quero ser absoluto nessa colocação, porque talvez não esteja, mas na maioria das vezes, não subestime o seu líder. É que como ele está numa posição que ele tem que ter uma visão macro, e as decisões dele têm que ser macro, e na maioria das vezes os discípulos, ou quem está embaixo da liderança de governo, ele não tem uma visão macro. Por exemplo, eu sentei com 7 líderes da equipe de louvor minha no final do ano passado, e tive que dar uma aula para eles do que é visão macro, porque não tinham visão macro. Todas as vezes que um dos líderes de uma das equipes minha pensava, ele só pensava nos problemas que resolveriam o problema da equipe dele. Ele não conseguia sair da bolinha dele, subir aqui para cima e entender que as decisões têm que ser feitas de uma forma que edifique o corpo todo. É como um líder de célula que não consegue sair da bolha da célula dele e vir para cima, porque quando um líder, o seu pastor, está numa posição aqui em cima, quando ele toma uma decisão, ele tem que olhar o todo, e nem sempre o discípulo ou o liderado, ele consegue ver o todo. Por isso tem dificuldade, e aí ele começa a crescer. Quando ele começa a ter uma ótica diferente, ele às vezes tem uma tendência de olhar para o seu líder e achar que o seu líder não sabe. Eu me lembro de um irmão da nossa igreja, muito amado, está conosco até hoje. Há uns 4, 5 anos atrás, ele marcou uma reunião comigo, que ele estava insatisfeito com umas coisas lá na igreja. E assim, urubu é preto em todo lugar, viu, irmãos? Diga comigo assim, urubu, pode ser mais forte? É preto em todo lugar. Antes de terminar essa que eu estou começando, vou contar outra para você. Eu me lembro que uma vez eu estava no culto pregando, acabou o culto, veio uma irmãzinha, veio do lado de lá assim, eu ia descendo do altar, ela veio, pastor, o senhor sabe que eu te amo muito, né? Eu falei, tem certeza? Mas ela me abraçou e falou assim, só que eu vim dizer para o senhor que eu estou saindo da igreja. Eu falei, é um amor meio platônico, né? Estranho. Aí eu perguntei, você pode só me informar porque você está saindo da igreja? Pastor, nossa igreja não está numa fase boa, né, cara? O senhor sabe que não está na fase boa? Eu não sei o que você está tentando falar que eu sei. Estou percebendo isso não, mas se você está falando, a igreja não está numa fase boa. Então eu queria só que o senhor me abençoasse e tal, mas eu te amo muito, tenho carinho pela sua vida, muita gratidão, só me abençoasse. Eu falei, posso te pedir o último favor como seu pastor? Ela falou, pode. Eu falei, assim que você encontrar essa igreja que você está procurando, sem nenhuma dificuldade, perfeita. Assim que você encontrar ela, você entrou nela, você sai quietinha e não entra nela para não estragar ela. Ela ficou me olhando e falei, não entra. Abraça o irmão da esquerda, da direita. Dá um abraço no irmão. Diga assim, tem uns negócios. Diga para ele assim, tem uns negócios às vezes, aqui na igreja, que eu também não engulo muito. Mas eu vou ser como os discípulos de Eliseu. Diga para o irmão, diga, você como os discípulos de Eliseu. Vou ficar aqui para resolver e fazer esse lugar crescer. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Amém? Pode ser mais forte? Mas deixa eu dizer para você, é tudo igual, só muda o endereço. Levante as duas mãos o mais alto que você pode. Diga assim, o que me fará ficar no ministério, na igreja que eu estou, é honra, lealdade, fidelidade, aliança. Diga assim como Deus é comigo, eu serei nesse lugar. Quem pode bradar de vitórias, aplaudir ao Senhor? Amém? Esse irmão que nos procurou, eu e a minha esposa, e estava um outro pastor da minha equipe, muito especial, está com a gente. A irmã que saiu e depois voltou. Está lá, firme. Amém. Esse irmão marcou uma reunião comigo, estava eu e minha esposa e outro pastor,
E ele começou, eu falei, pode falar o que está acontecendo. Pô, pastor, eu estou com umas insatisfações. Aí ele olhou e falou assim, pastor, eu vou abrir o coração com vocês, porque eu sou um cara muito sincero, muito honesto, e eu vou falar para vocês o que eu penso, o que eu acho. Eu tenho umas discordâncias aqui, porque eu não sou, o senhor não sabe. Ele falou assim, o senhor não sabe, mas tem muita gente que discorda de umas coisas que o senhor faz aqui. Aí a hora que ele falou assim, o senhor não sabe, mas tem um monte de gente que não concorda, mas eu pelo menos estou vindo te falar. Aí eu falei para ele assim, posso só dar uma pausinha para a gente continuar a reunião? Ele falou, pode. Só uma colocaçãozinha, só para a gente ajustar e você continuar. Eu falei assim, eu agradeço demais, de verdade, é louvável você estar com algumas dificuldades com a gente e está nos procurando. E ele disse, pastor, não quero sair da igreja não, só preciso me abrir. Eu falei, louva a Deus por isso. Eu só preciso fazer um ajuste na sua colocação. Quando você acabou de dizer que eu não sei, que tem gente aqui na igreja que tem umas dificuldades comigo, você não achou que eu acho que não tem. Não. Você está subestimando a minha inteligência. Você não acha que eu acho que ninguém acha. Alguém está entendendo? Eu olhei para ele e falei assim, irmão, seria uma falta de inteligência, seria falta de massa cefálica. Eu achar que nessa massa de gente não vai ter ninguém que tenha algumas dificuldades com algumas coisas comigo e discordância. Não, você não acha que eu acho. Ele olhou para mim assim, o senhor sabe? Eu falei, não. Vamos fazer junto? Uma cara de espanto? 1, 2, 3. Pode melhorar, vamos lá? Não, você não acha. Minha esposa ficou me olhando, o pastor da minha equipe ficou olhando. Eu falei, cara, você está subestimando minha inteligência. Não existe um lugar, irmãos, raciocina, use o cérebro. O Senhor dos Senhores, presta atenção, o Senhor dos Senhores, não é no planeta Terra, é no planeta céu, tudo perfeito, e Ele é perfeito, levantou um chamado, Lúcifer, contaminou 1/3 de toda a criação e deu um golpe, quis dar um golpe nele. Aí nós vamos ter a expectativa de que não teremos essas possibilidades. Não. Jesus, quem? Gente, vocês estão comigo aqui ou não? Jesus, quem? Pode ser mais forte? Jesus, o cara, tinha 12, 11 vazou, descem a boca em Pedro que traiu, ele pelo menos ficou para trair, porque usou nem para trair, ficou, vazou antes. Criticado, questionado, sim ou não? Sim ou não, gente? Quem somos nós para ter uma expectativa diferente? Irmãos, gente é gente. Raciocina. Raciocina. Você consegue ficar uma semana sem um desconforto dentro do seu lar? Aí você tem a falsa crença de que você vai conviver num monte de cabeça igual a igreja e não vai ter nada. Você não consegue ficar um mês sem um desconforto dentro de casa. É um filho que brigou com o filho, o marido. E aí você vem para a igreja que já chegou 400, 500, 600 pessoas e não vai ter uma situação. Irmãos, segunda colocação. Não subestime seu líder. Quando eles chegam para Eliseu, tenta imaginar a cena.
Os discípulos, os caras, hein? Os caras não saíram, não. Olha o coração de aliança deles. Esses caras eram os caras. Crescemos. Os caras estavam pregando pra caramba, dirigindo louvor, célula dos caras arrebentando. Exemplo para Eliseu, o pastor. Estamos saindo daqui não, cara. Está ficando pequena a igreja para nós. Crescemos teologicamente, crescemos ministerialmente, somos caras. Só que não vamos sair daqui não. Nós vamos fazer esse lugar ampliar. Amém? Aí tenta, viaja comigo, tenta viajar comigo. Aí eles vão até Eliseu e diz: mestre, descobrimos algo. Você não percebeu. O lugar onde estamos é pequeno demais. Aí Eliseu, cara, mesmo? Tá pequeno? Não, já sabia. Ouça o que Deus está falando pela minha boca. Na maioria das vezes, o seu pastor já sabe. Não subestime seu líder. Aliás, essa é uma das coisas mais lindas como característica de um liderado. Não cabe ao liderado julgar o líder. É falta de elegância, de harmonia, ficar julgando o seu líder. Você foi colocado ali para ser colaborador. Está ficando pesado o sermão? Será que amanhã vai ter 50% do povo que está aqui? Agora, olha isso. Leia o versículo 1 comigo. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos é estreito demais para nós. Olhe para cá. Se o lugar vai ficando estreito, você imagina, quando a escola ainda não estava grande, era um quarto por aluno. Então o cara tinha um quarto só para ele, uma cama, sossegado, confortável, um banheiro só para ele, suíte. Aí vem 2. Aí ele já tem que dividir o ronco com o outro. O cara comeu uma comidinha diferente, à noite. O meu cheirar tudo bem, mas o do cara. Aí vem 3, subiu um beliche aqui. 4, subiu um beliche. Aí vem, você imagina, tocou a sirene do seminário de Eliseu para começar a aula de manhã. Os 4 têm que se arrumar. Desce os 4 beliches, um trombando o outro. Trombando o outro. Porque quando a obra começa a crescer e vai ficando estreito o lugar, Provérbios diz assim: estando o curral vazio, fica ele limpo. Estando cheio, fica ele sujo. Imagina um curral que cabe 100 vacas. Não tem uma vaca. O cara está numa pindaiaba que não tem uma vaca. Só está o curral. Fica limpinho. Agora põe 10 cabeças de gado lá. Imagina a cagação embaixo. Sujo. Assim a igreja. Ela vai crescendo, o ministério vai crescendo. Vai ficando grande. Vai trombando um irmão no outro. Entendeu? É o Mauro. Vem cá. Se não tomar cuidado, tromba nele. Aí vem a pastora, tromba. Cadê a pastora? Qual que é do Mauro? É você? Vem cá rápido. Aí vem, aí tromba, entendeu? Qual que é o outro pastor daqui? Tem outro pastor, vem cá, e vem outro, aí, por enquanto ainda está dando um belinho. Agora vem
5 para o quarto, trombando. Pá! Aí vem lá, vai trombando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí, se não decidir, se não tiver uma consciência clara, nós temos que ficar juntos, mesmo se encostando, cheira um punzinho, entendeu? Se não tiver ali, posso ouvir? Se não tiver ali, não fica. Consegue entender? Tem crente aqui para dar uma manifestação mais forte? Só os crentes. Amém? Tem uma equipe de louvor. Uma. De vez em quando sai um peguinha. Um quer dirigir, outro não dirigiu. Agora vem 2 equipes. Agora tem equipe de louvor e agora tem uma equipe de dança. Olha como o urubu é preto em todo lugar. Eu tive que sentar com a minha equipe de louvor, com toda a equipe, com todos da equipe de louvor e todos da dança, porque estava uma guerra entre eles. Qual era o espaço do palco? Irmãos, nós temos uma placa na porta do prédio chamada Comunidade Cristã, Igreja de Cristo. E os abençoados dos irmãos da Igreja de Cristo brigando para ver qual é o espaço do palco. Como que um sujeito entra e se converte num lugar desse? Alguém pode dizer glória a Deus, aleluia? Aí vem a terceira equipe do louvor. Você viu o menininho dirigindo louvor? Baixinho, 6 cordas. Aí vem a segunda equipe. Aí vem a terceira. Aí vem a chamada escala. Por que a minha equipe está só na escala da semana? Faz 2 domingos que eu não toco na escala. Aí a igreja cresceu. O lugar começou a ficar pequeno. Cresceu o número de diáconos. Recepção, intercessão. Aí 4, 5 ministérios dentro da igreja, um raspando o outro. Tchá, tchá. Aí é quase que uma facção. Um grupo de facção dentro da igreja. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Levanta as 2 mãos mais alto que você pode ao céu. Diga assim: quanto mais crescemos, pode ser mais forte, porque você crê que vai crescer. Diga: quanto mais crescemos, mais o lugar vai ficando estreito, mais vamos nos encostando no outro. Os ministérios crescendo, vão se encostando no outro. Precisamos ter aliança, lealdade, confiabilidade. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Obrigado. Obrigado. Levante as 2 mãos aos céus. Diga: Deus, mais forte, diga: Deus, abra os meus olhos para ver como tu vês, para que eu possa falar como você fala, quando meus filhos forem um, como eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. As pessoas lá fora saberão que o Senhor é Senhor. Amém. Veja, disseram os discípulos dos profetas a Elias: eis que o lugar em que nós habitamos, eis que o lugar em que habitamos, qual é a próxima palavra? Vocês estão comigo no texto? Então vai lá, qual é a próxima palavra? Eis em que o lugar em que habitamos com... Que tradução é essa que vocês estão usando aí? Põe atualizado, ou então não põe não, deixa os irmãos ler aqui para eles não ficar com preguiça de abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia aí. Eis que o lugar em que habitamos contigo. Diga assim: contigo.
Mais forte, contigo. Sabe o que está falando aqui? Nós habitamos com você. Nós temos contigo. Obrigado. O lugar onde nos reunimos contigo. O que está falando? Juntos. Nós estamos juntos. Nós temos uma aliança. Nós temos um tratado entre nós. Nós temos um compromisso entre nós de estarmos juntos. Contigo. Eu tenho que estar num lugar e meu coração tem que estar naquele lugar. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Eis que o lugar que habitamos contigo é pequeno demais para nós. Guarde isso para o resto da sua vida. O lugar que Deus te colocou para crescer, quando você cresce, a beleza do caráter de uma pessoa está em ficar decidido a fazer o lugar em que a fez crescer, crescer e não sair porque já se sente grande. Verso 2. Aí eles dizem assim: vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Olhe para cá. Você vai ver nesses versículos todos várias frases falando de unidade. Estamos contigo, construamos, vamos juntos, façamos. O tempo todo você vai ver palavras sinônimas de unidade, de aliança, de fazer juntos. A base de uma igreja, a base de um ministério é a aliança. Escute o que eu vou te falar. Às vezes, tem que ser tirado o que está no meio, para que Deus faça crescer o lugar. Guarde, todo crescimento sem unidade terá um tombo grande. Às vezes, Deus permite. Quero falar algo a você, meu amigo Marcos. Às vezes Deus permite algumas situações desconfortáveis, porque Deus está te preparando para levar para onde Ele quer te levar. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus só falou, só liberou a Abraão todo o conteúdo, tudo que Deus tinha para ele, depois que Ló se apartou dele. Enquanto ele insistiu caminhar com Ló, Deus não liberou tudo para ele. As medidas são limitadas que Deus dá a alguém que caminha com alguém que não é um com Ele. Nem toda separação é perda, é livramento. Guarde isso. No versículo 2 diz: vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga. Obrigado, filha. Obrigado pelo carinho. Vamos até o Jordão. Deixa eu dar uma palavra a vocês, filhos dessa casa. Esses discípulos eram extremamente proativos. Eles têm disponibilidade de trabalho. Eles procuram o discipulador, o pastor, o profeta deles e dizem assim: nós queremos buscar, nós queremos fazer algo que cresça essa igreja, nós queremos fazer algo que cresça esse ministério. O ministério tem chegado gente, nós temos crescido, eu quero fazer parte disso. Deixa eu dizer uma coisa para você: seja alguém com disponibilidade, proativo, desejoso a trabalhar. Eles têm uma disponibilidade, eles procuram Eliseu e dizem assim: nós queremos trabalhar. Uma das características
de mais excelência de um discípulo, de alguém que está na igreja, de alguém que é uma ovelha, um membro de uma casa, de uma família cristã, de uma comunidade, uma igreja. Vocês, filhos dessa casa, precisam despertar esse coração proativo. Eu quero trabalhar, eu quero fazer isso crescer, eu tenho disposição de buscar toras, eu tenho disposição de trabalhar. Eu não quero ser alguém que só fica observando, eu não quero só comer o pão da mesa, eu quero servir o pão da mesa. Então esses discípulos tinham disponibilidade de trabalhar. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu ele: podem ir. Então Eliseu olha para os seus discípulos e diz: eu abençoo vocês, podem ir. Veja, eles decidem fazer algo, porque eles viram uma necessidade, mas eles fazem o processo correto. Ouça o que eu vou te falar agora, e guarde isso para o resto da sua vida. E o que eu vou te falar agora serve muito para toda a tua vida na sua caminhada com Deus, e serve para a tua vida lá fora secular. Na maioria das vezes, as pessoas não erram por intenções erradas. Elas erram no processo errado. A maioria das vezes o erro não está nas intenções. Olha, muitas vezes são intenções erradas. Tem muita gente com intenções erradas buscando crescer dentro da casa de Deus. Mas muitos, a intenção não é errada, suas motivações não são erradas nem equivocadas. O que ela percebe que não está legal, não está equivocado, mas o processo que ela faz para realizar é totalmente equivocado. Às vezes Deus tem um chamado ministerial para você, e isso é um desejo maravilhoso, porque quem almeja o episcopado, diz a palavra, excelente coisa almeja. Mas entre o desejo e uma palavra de que você tem um chamado, e a finalização do processo para iniciar ele, você precisa fazer o processo de forma correta. Veja, o lugar era estreito, a percepção deles era correta. O lugar de verdade tinha ficado estreito. Eles não estavam equivocados no problema que eles apresentam. Quem está me entendendo, diga amém. Veja, você pode até perceber algumas coisas dentro da igreja que você está, aqui no ministério, que talvez não esteja legal. E a sua percepção é correta, mas não te dá direito de fazer o processo errado por ter uma percepção correta. Eles têm uma percepção correta que o lugar era estreito, estava estreito. Eles consultam a liderança, que é Eliseu, e pedem a bênção. Nós queremos fazer algo para melhorar, mas nós queremos a sua bênção. Você nos abençoe? O problema é que nós queremos fazer coisas sem a bênção, sem a aprovação, sem a cobertura, sem a autorização. Os motivos são corretos. Eu tenho uma equipe de pastores comigo. Nós somos em 5 casais e 2 mulheres. Nós tivemos, há uns 3 meses atrás, uma festa dos grupos pequenos das células. E um dos pastores que trabalha na minha equipe me ligou, me pedindo para não estar nos 2 cultos da manhã, porque ele marcou uma comunhão com ele alugou uma chácara para fazer uma comunhão com os discípulos da célula dele e almoçarem juntos. Quando ele me ligou, eu disse: não estou entendendo, me explique. Um dos meus pastores: pastor, o senhor me autoriza a não estar nos 2 cultos da manhã?
Porque eu aluguei, eu falei assim, mas você falou com quem para fazer isso? Você é meu pastor, trabalha na minha equipe, você é líder dessa célula, mas você não tem autonomia para fazer isso sem pedir minha autorização. Se os 40, 50 líderes de célula que eu tenho na igreja tivessem decidido a mesma coisa, então eu tinha que fechar a igreja no domingo. Aí ele assustou no telefone e falou, me perdoe. Eu falei, suas intenções são maravilhosas, só que o processo foi totalmente equivocado. Desmarque tudo, e eu quero todos vocês na igreja. Ele disse, o senhor tem toda a razão. Veja bem, nós temos maravilhosas intenções, mas queremos fazer com as nossas intenções o processo errado. Eu falei para ele assim, você quando teve a brilhante ideia, você deveria ter me ligado e perguntado, pastor, estou com uma ideia de fazer uma comunhão com a minha igreja. Você, nas nossas células, todo último semana do mês é uma comunhão. As 3 semanas são ministrações normais. Na última de cada mês é só uma reflexão e aí programa um churrasco, almoço, um churrasco, pipoca, uma comida, comunhão, para a célula ter comunhão. Eu disse, toda última semana do mês você está totalmente livre para fazer isso, porque isso já está estabelecido. Agora, para você fazer qualquer coisa diferente, você tem que me consultar, porque Deus me colocou como pastor dessa igreja. Então eu sou a cobertura de vocês, eu sou o Eliseu da vida de vocês. E tenta imaginar comigo, os discípulos têm uma fantástica percepção, e real, a percepção é real, guarde o que eu estou te ensinando. A maioria das pessoas que fazem caca na igreja e quebram o princípio de honra, elas até têm boas intenções, e as suas percepções, e as suas razões, os seus motivos até são corretos, só que fazem o processo totalmente equivocado. Você imagina que aqueles rapazes, os discípulos, percebem que o lugar está pequeno, aí eles se reúnem entre eles e dizem, nós vamos até o Jordão, vamos pegar madeira e vamos ampliar esse lugar. Aí eles saem, não fala nada com Eliseu, vai lá, pega a madeira, pega, traz. E aonde se encaixa Eliseu nisso? As motivações são corretas, as necessidades são corretas, mas o processo de realização é totalmente incorreto, por isso quebra o princípio chamado honra. Deixa eu dizer para vocês, honra é algo muito, muito mais excelente do que nós imaginamos. Eles respeitam a cadeia de autoridade, eles respeitam a liderança, eles vão até o discipulador, eles vão até Eliseu e dizem, nós percebemos algo, que o lugar está pequeno, temos uma disposição enorme para resolver isso e melhorar, só que nós não podemos fazer nada, se você não nos abençoar. Hierarquia é algo estabelecido por Deus no céu. Em todo mundo, em todo universo, em todo lugar onde existem seres vivos, existe cadeia de comando. Se você for para uma floresta no meio da África, encontrar um grupo de chimpanzés, um deles é o cabeça. Se você ver um grupo de pássaros voando, um está na ponta e os demais vêm ao lado. E toda quebra, e todo desrespeito à cadeia de autoridade, e toda atitude que fere cadeia de autoridade, desculpe, é tornar-se a semelhança de Lúcifer, porque quem foi o primeiro que fez isso foi ele. Quando ele se levanta contra Deus, dos seres criados por Deus, nos céus, e o céu é uma loucura. Um dia eu vim falar para vocês,
sobre o céu. Pensa, se a terra, que é uma extensão do céu, quando Deus repagina ela, criou uma biodiversidade de vida que os seres humanos até hoje não descobriram todos os tipos de vida que existe nesse lugar. Você tem noção do céu? Ou você acha que no céu não tem animais? O céu tem todo tipo de ser que você imagina. Tem seres com asas que voam. A Bíblia diz da águia, do leão, do urso. Quando eu ensino sobre isso, os biólogos e veterinários ficam fascinados. O céu é fantástico. Dos seres criados nos céus, dessa biodiversidade de vida que o céu é, um dos seres de mais alto escalão, antes da queda, o iluminado, sinete da perfeição, o querubim ungido. Depois da queda, Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente, o acusador. E aí nós vemos Beelzebu. Ele era um dos seres criados por Deus. Era um dos únicos que andava sobre o lugar chamado as pedras afogueadas. Estude Bíblia. O trono de Deus é quadrado. Quadrado, está na sua Bíblia. Com 4 rodinhas que se movimentam de um lado para o outro. Está na sua Bíblia. Em cima das pedras afogueadas, aonde a glória e o brilho de Deus está. Lúcifer era um dos únicos de mais alto escalão que tinha acesso ao lugar das pedras afogueadas. E um dia ele começa a se sentir grande demais no lugar que o fez ficar grande. E ele começa a achar que agora podia ser o dono do lugar. E ele então deseja ser igual a Deus. E ele é expurgado desse lugar. Mas ele contamina um terço de todos os seres. Você tem noção do que eu estou te falando? Nós precisamos ler Bíblia e parar para pensar. Um terço, 35% de toda a criação já estava contaminada com ele. 1/3. Porque literalmente ele se levanta para dar um golpe de Estado. Toda pessoa que se levanta num lugar com essas atitudes é síndrome de Lúcifer. E Deus o expurga de lá. E ele cai, Apocalipse 12. João, peraí, isso está em Gênesis? E Apocalipse, o último livro, está falando disso? É super simples. Sabe por que os crentes têm dificuldade de entender o Apocalipse? A maioria não entende o Apocalipse. Porque você nunca vai entender o Apocalipse se você não entender Gênesis. Você não pode ler um livro de trás para frente, nem assistir um filme de trás para frente. Pare de estudar Apocalipse. Vai estudar Gênesis. Quando você tiver uma revelação profunda de Gênesis, o Apocalipse vai se descortinar. Olha Apocalipse 12. Quem escreve Apocalipse? João, na ilha de Patmos. Em que estado? Arrebatado até o 3º céu. Ó, presta atenção no que eu vou te falar. Nós estamos nessa esfera. Nós vivemos o Cronos. Início, meio e fim, contado. Quando uma pessoa, um ser, sobe para o 3º céu, ele entra no tempo de Deus, que é o Kairos. O Kairos não tem ontem, nem presente, nem amanhã.
Por isso que quando João é arrebatado e sobe ao terceiro céu, e ele diz: eu vi o dragão, a antiga serpente, caindo precipitado e arrastando com ele a terça parte dos seres, é porque ele entra no Kairos. Quando ele entra no Kairos, não existe passado, nem presente, nem futuro. Ele vê como se estivesse no presente. Ele vê Satanás caindo precipitado. Por quê? Porque Satanás intenta querer o que não lhe pertence e entra num processo errado. Presta atenção, guarde isso para a sua vida. Não adianta você ter boas intenções, não adianta você ter razões verdadeiras para algumas coisas. Você precisa fazer processos corretos. A maioria dos problemas de pessoas, tanto na igreja como nas organizações aí fora, é que elas querem fazer um processo incorreto, equivocado, diante de motivações corretas. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Levante as duas mãos aos céus, mais alto que você pode. Mais alto que você pode. Diga assim: não basta. Pode ser mais forte? Ter razões, motivações corretas. Preciso fazer o processo correto. Olhe para mim. Quando você erra o processo, você vai ter problemas. Todas as pessoas que erraram no processo tiveram problemas. Todas. Me deixa te mostrar algo. Para ser o mais correto possível, o mais bíblico possível, o mais teológico possível, vou fazer uma colocação. A Bíblia é um livro a ser interpretado. Amém ou não? Amém ou não? Então, o que eu vou te dar agora é uma possibilidade interpretativa. Presta atenção, para você não sair dizendo que eu afirmei como absoluto. É uma possibilidade interpretativa. Ficou claro? Amém ou não? Deixa eu lembrar vocês de uma história. Davi, o cara, sai, enfrenta Golias e mata Golias. Amém? Amém ou não? Ele dá a pedrada, ao contrário do que talvez você pensa, ele não matou com a pedrada. A pedrada derrubou, ele foi e cortou a cabeça. Cuidado para você não dar a pedrada e ver o inimigo cair e achar que está morto. Está cheio de gente, dá a pedrada, pensa que morreu, não morreu. Corta a cabeça, sai com a cabeça na mão. Ele entra na cidade. Quando ele entra na cidade, o que acontece? Saul o recebe, o recebe, o leva para dentro da sua casa. Eu estou tentando limpar a barra de Saul. Ele talvez não seja tão ruim e tão totalmente errado na história. Ele traz Davi para dentro da sua casa, dá um quarto para Davi na casa dele, como filho. Fica claro no texto, bem notoriamente, que ele traz ele como filho. Leva para dentro do palácio, dá um quarto para ele como se fosse filho, o honra, coloca ele como chefe de um dos batalhões do exército. Passa-se alguns dias, uma outra guerra, presta atenção, não é nessa guerra que acontece o que eu vou te falar agora. Ele sai para uma outra guerra, vencem de novo a batalha, voltando, não da que ele cortou a cabeça de Golias. Quando ele corta a cabeça, que ele volta, Saul leva ele para dentro da casa dele, honra ele, põe roupa nova dele, dá um quarto para ele, trata ele igual filho, presta atenção.
sai para uma outra batalha, eles vencem. Quando eles estão entrando, Saul, Davi e o batalhão entrando na porta da cidade, quem está esperando na porta? As mulheres, cantando uma canção. Saul matou seus 1000 e Davi seus 10 milhares. Quando eles estão entrando e as mulheres estão cantando, Saul matou seus 1000, mas Davi seus 10 milhares. Por favor, depois leia o texto. Acabei de dizer antes de falar que é uma forma interpretativa pessoal. Quando o Davi ouve a canção, você não vê na Bíblia uma manifestação dele. Ele fica caladinho e absorve o elogio. Recebe o elogio. Quando Saul vê que ele recebe o elogio, o texto diz que Saul sente algo contrário a ele e dali para frente começa a persegui-lo. Agora presta atenção. O que tem de pessoas que se alimentam de elogios desviados, naquela hora, opinião de cabeceira de cama. Saul de cima do cavalo tinha que ter falado para as mulheres em alta voz: fiquem caladas. Que música equivocada é essa que vocês estão cantando? Eu não sou rei, eu sou só um soldado do rei, que Deus me deu a graça de cortar a cabeça de um gigante, e agora estou aqui trabalhando com o rei. Quem merece honra é o rei. Eu não mereço essa honra que vocês estão querendo me dar, não. Eu não aceito esse elogio desviado. Na hora, Saul tinha olhado para ele e falado: o cara não aceitou, não. Ele não tinha se sentido ameaçado, ainda que Saul tinha um problema desde a sua juventude. É só você pegar o histórico. Eu sou psicanalista e acabo lendo a Bíblia com análise psicológica muito forte. Você vai ver que desde criança, quando estão na guerra, Saul está escondido atrás das malhadas, inseguro. Deus falando: vai, eles, quem sou eu? Ele já tinha um problema. O grande problema de Saul não era Davi, chamava-se insegurança. Quando aparece alguém que põe em choque a sua segurança, ele tenta matar. Quem está comigo, diga amém. Só que veja bem, se Davi, vou te dar um exemplo próximo de vocês. Vem cá. Você saiu num domingo para viajar, beleza? Você e sua esposa. E você pôs, cara, é só uma ilustraçãozinha, amém? Como é seu nome? Hã? Vanderlei, você prega no domingo, cara. Amém? Saiu, foi pregar lá em Brasília, ele é esposo. Aí você deixou o Vanderlei na equipe. Quem pensa, o Mauro, tal, prega você hoje, Vanderlei. E ele está lá em Brasília. E aí você vem para o culto de domingo à noite e pensa numa palavra. Rapaz, nem Salomão em toda a sua glória pregou. Rapaz, mas pensa, a igreja, o céu desceu. Coincidentemente, os meninos do louvor, rapaz, os querubim voavam de costa, de braço. Pensa, olha, se a igreja cantasse parabéns, se cantasse parabéns, descia o Espírito Santo. E aí você veio e pregou, mas tipo assim, fazia 6 meses, 1 ano que não vinha um Pentecoste desse no culto. Mas foi muito forte, cara. Acabou o culto. Vocês não ficam chateados comigo? Pensa para responder. Fala assim: vou fazer de tudo para não ficar, pastor. Posso ouvir mais forte? Senão eu não vou contar. Porque ovelha é tudo igual. Olha as ovelhas. Ovelha é ovelha, cara. Aí vem uma ovelha e fala: pastor do céu, cara, que culto
muito, velho. Que palavra. Nunca ouvi uma palavra dessa aqui na igreja. Cara, que palavra você podia pregar a todo domingo, cara. Vai viajar para o Brasil inteiro, filho. Alguém está me entendendo? Diga amém. Amém. Ó, toda pessoa que não tem coração leal se alimenta de elogio desviado. Aí você gosta do elogio. E olha para a irmãzinha e diz: obrigado, irmã. Puxa, Deus é tão bom. O Espírito Santo agiu. Mas se você é leal, você abraça a irmãzinha, o irmãozinho e diz: querido, eu agradeço muito teu carinho, mas deixa eu te dizer uma coisa. Todos os domingos Deus tem usado o nosso pastor Marcos aqui de forma tão preciosa. Eu fico feliz que você foi abençoada hoje, mas a sua colocação, irmãzinha, está um pouco equivocada. Eu queria só dizer que eu não aceito essa colocação, com muito carinho. Eu agradeço o seu carinho, mas ela não é legal. Porque Deus só foi bom. Porque o nosso pastor, há anos, tem se dedicado pelas nossas vidas. Eu não posso aceitar essa colocação. A ovelhinha já. Mas quando o líder não tem um coração leal, honesto, ele se alimenta de um elogio desviado. Quando as mulheres cantam, você não vê Davi ter uma manifestação contrária àquela música infernal. E só alimentou um lado frágil, porque todos os homens de Deus, ele, os maiores homens de Deus da terra, todos têm fragilidades, limites, erros, porque são homens. Então Saul, quando vê aquilo e não vê uma atitude correta, se sente ameaçado. Sabe o que eu estou tentando mostrar para vocês? Saul não era tão ruim como parece. Davi de alguma forma cavou um pouquinho do negócio. Pastor, mas Deus já não tinha reprovado Saul e tinha levantado Davi? Sim. Mas quem disse que para sentar no trono tinha que ter toda aquela situação por anos de perseguição? Se ele tivesse sido leal a Saul, Deus podia matar Saul e pôr ele no trono. O fato de Deus ter chamado você para algo, não te dá autoridade de quebrar princípio de lealdade, integridade, honestidade, aliança. Você pode até ter um chamado, pode até ter uma palavra de Deus, pode até ter maravilhosas intenções, mas o processo tem que ser correto. E nós quebramos o princípio de honra muitas vezes, porque erramos no processo. Obrigado. Amém? Até que horas eu posso ir? 10h05. Posso ir até 10h30? Por favor, falem. Posso? Vai valer a pena. O meu corpo pede a cama do hotel,
mas eu quero dar o máximo que eu posso para vocês. Amém? Olhe para mim. Vamos fechar com algo aqui. Abra sua Bíblia comigo. Volta para o capítulo 4. Não, abra comigo. Espera aí só um minutinho. 2 Reis. Só um minuto. Puxa, tem uma trava aqui. Já está abrindo. Só um minuto. Dá um abraço a quem está do seu lado e diga assim: não quebre o processo. 2 Reis 10:15. 2 Reis 10:15. Um pouco para frente. 2 Reis 10:15. Quem achou, diga amém. 2 Reis 10:15. Só olhe para mim 1 minuto, para mim te localizar, para a gente ler, para você não ficar perdido. Olhe para cá. Jeú, diga comigo assim, Jeú. Ó, Jeú era um dos grandes capitães de uma grande tropa do exército de Israel. Quem era ele? Um capitão de uma das tropas de Israel. Amém ou não? Amém. Deus precisava levantar um rei. E Deus manda os profetas irem até Jeú e ordenarem ungir Jeú como rei. Porém, Deus tinha uma missão específica para Jeú como rei. Era a primeira missão dele: acabar e destruir com a casa de Acabe, Jezabel, os profetas de Baal, acabar com todos. Então Deus ordena os profetas, dá uma direção aos profetas, ungirem Jeú como rei. Por que Deus pediu para ungir Jeú? Porque ele era capitão do exército e Deus precisava não só de um rei que governasse, mas que um rei com habilidade de guerra, para ir destruir a casa de Acabe. Então os profetas vão até Jeú, derramam óleo na cabeça dele, unge ele como rei. Quem está comigo, diga amém. Qual era a primeira direção dada por Deus pela boca dos profetas a Jeú? Ir até a casa de Acabe e destruir com o exército deles, com os homens, com os profetas todos. Então olhe para cá. Jeú, agora rei, sobe em cima da carruagem de rei, do carro de rei. A palavra fala carro, mas é a carruagem onde um rei andava, com os homens, com o seu exército, com a sua tropa. Eles saem em direção às terras para acabar com a terra dos profetas de Baal. Quando ele está no meio da estrada, indo para esse lugar, no meio do caminho, ele encontra um outro capitão do exército de Israel, chamado Jonadab. Diga comigo, Jonadab. Mais forte. Que era um outro capitão de uma outra tropa do exército de Israel, sabendo que Jeú tinha sido ordenado como rei, ele veio em direção aonde Jeú estava, para se encontrar. Então imagina, Jeú está indo para acabar com a casa de Acabe, encontra Jonadab no meio do caminho, eles se encontram no meio do caminho, uma tropa com a outra e os dois. Ele está em cima do carro dele, Jonadab está ali. Uma hora eu venho para falar de Jonadab. Jonadab era filho de Recabe, da linhagem de Israel, é a tribo mais fiel que teve. O nome Recabe significa fidelidade. Ele era filho da fidelidade. Olha o que eu estou tentando te mostrar, porque só aqui dá uma palavra. Ele tinha uma linhagem de fidelidade. Recabe significa lealdade. 100 anos depois de Recabe morrer, Jonadab era filho de Recabe. 100 anos depois, todos os discípulos da sua tribo seguiam fielmente o que ele disse e não se desviaram em nada, leais em 100%.
Jeú está indo, no meio da estrada encontra com Jonadab e com seu exército, para um de frente para o outro. Quando está um de frente para o outro, Jeú diz isso que nós vamos ler agora. Olhe para mim, olhe para o texto. Jeú encontra-se com Jonadab. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-lhe e lhe perguntou: tens tu um sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dai-me a tua mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fez subir ao carro e lhe disse: vem comigo e verás o juízo do Senhor. E assim Jeú levou no seu carro, e tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Por favor, olhe para mim. Eu vou te dar algo agora para a gente terminar essa noite, para você guardar para o resto da sua vida. E o que eu vou te dar agora é um princípio que caminha comigo, tanto no ministério, como nos meus negócios e nas pessoas que trabalham e na minha liderança. Olhe para mim e guarde isso. Jeú está indo em direção a Samaria, cumprir uma missão. Ele está indo fazer o que Deus o chamou para fazer. No meio do caminho, ele se encontra com Jonadab. Estão de frente. Ele olha para Jonadab e diz: Jonadab, tem você um coração para comigo, como o meu é para contigo? Jonadab responde: sim, o meu coração é com o seu. Aí ele diz: então dai-me a tua mão. Pega ele, traz para cima do carro e diz: então vamos comigo executar o que Deus me chamou para fazer. Preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Mão e coração. Evita sair do lugar agora, por favor, irmão. Mão e coração. Mão fala do quê? Ó, mão. Mão fala de trabalho, habilidades, dons. É com as mãos que você trabalha, que você serve, que você presta serviço. Quem está comigo, diga amém. Amém. Coração, lealdade, aliança. Jeú pergunta: tens um coração comigo? Tem. Então eu quero a sua mão, porque se eu não tenho seu coração, eu não quero a sua mão. Deixa eu dizer uma coisa para você, Marcos. Não queira a mão de ninguém trabalhando com você aqui no ministério com você, se você não tiver certeza que você tem um coração dessa pessoa. Ouça o que eu vou te falar agora e guarde isso para o resto da sua vida. Só essa frase, só isso que eu vou te dar agora, já tinha valido a pena ter me trazido aqui. É mais fácil você capacitar o incapacitado do que tornar confiável o inconfiável. É mais fácil você capacitar o incapacitado do que tornar confiável o inconfiável. Vou repetir. É mais fácil você capacitar o incapacitado do que tornar confiável o inconfiável. Nós precisamos parar de levantar pessoas para trabalharem conosco, baseado nas mãos. As mãos é importante? Com certeza. Precisamos ser capazes para executar coisas, mas não podemos trabalhar só com capacidade. Marcos, eu vou te dar uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua esposa, para a sua família, para a sua equipe de ministério, para a sua igreja. Nunca mais levante ninguém no ministério com você, sem você ter 100% de certeza que o coração dessa pessoa é com você, é uma com você.
Se você quer agradar alguém, mostrar gratidão por alguém, dê a ele presentes, mas não dê cargos. Só coloque alguém com uma função de liderança na sua igreja, se você tiver certeza que o coração é com você. Mas você quer agradar a pessoa? Não agrade ela dando cargos. Dê um relógio, dê um terno novo, dê um sapato, pague um almoço, mas não dê funções. Cargos, funções. Eu tenho hoje 12 pessoas na minha equipe. Pensa numa galera que foi provada e testada. O último casal que eu levantei para ser pastor comigo, eu tinha uns 5 casais na minha igreja, 10 vezes mais capacitado que eles. Não. Alguns da minha liderança, mesmo caminhando há anos, ainda tem dificuldade em enxergar essas coisas, me questionar dizendo, mas eles não têm a mesma potencial que os outros têm. Eu falei, não tem o mesmo potencial, mas tem mais coração. Aqueles só tem potencial e mão, mas ainda não, eu não tenho certeza 100% do coração deles. Ouça o que eu vou te dizer agora. Você quer ver Deus abençoar a sua vida? Você quer ver você viver honra? Honra é quando você coloca o seu coração nessa igreja e não sua mão. Esse lugar não precisa só das suas mãos. Esse lugar precisa do seu coração. Está vendo aquele teclado? O tecladista está aqui, cadê ele? Saiu? Está aqui? Quem? Teve que ir embora. Você precisa mais do que as mãos do tecladista. Você precisa de um tecladista que tem um coração nessa igreja. Baterista está aqui? Essa igreja precisa mais do que as suas mãos tocando bateria. Ela precisa do seu coração. Seu pastor precisa mais do que as suas mãos. Precisa do seu coração. Você trabalha na equipe com o Marcos? Eu não conheço vocês. O Marcos precisa mais do seu coração do que das suas mãos. Lá no seu negócio, na sua empresa, ó, eu sei que algumas colocações minhas são intensas e às vezes desconfortáveis. Eu tenho consciência disso. Se você tem negócios, como eu, presta atenção no que eu vou te falar. Quem te dá problema é quem você não demite. Quem você demite pode até te dar para o acerto, depois não dá mais. Ouça o que eu estou te falando. Ou a pessoa é uma com você, ou ela não é uma. Jesus disse, ou ajunta ou espalha. Essa igreja precisa mais do que as suas mãos. Essa igreja precisa do seu coração. Jeú olhou para Jonadab e disse, tens tu um coração comigo? Ele disse, com certeza tenho, então eu quero a sua mão. Nós precisamos restaurar dentro do seio da igreja aliança, lealdade, fidelidade, e isso tudo é honra. Você precisa ser leal ao seu ministério, à sua igreja. Desculpa, igreja hoje quase que virou produto de consumo. Se o teu pastor falar qualquer coisa que te contraria, você some daqui e vai para outra. As pessoas trocam de igreja como se trocasse de camisa. E isso é uma das maiores ações do inferno, destruindo. Sabe de onde nasceu isso? Estou terminando. Sabe o que é isso? Síndrome de Lúcifer. Eu estou há anos no ministério. Eu não vi uma pessoa que tomou essas atitudes dar certo até hoje. Todos que eu vi tendo essa atitude. É simples. Lembra de Ló e Abrão?
Não tem nada, o homem, não tem nada nele, a não ser Deus e a graça de Deus, entende? Só que Deus escolhe pessoas, e quem Deus escolheu para ser o pastor, coordenador, o seu nome que vocês dão aqui, presidente da igreja, vocês estão na equipe com ele, certo? E se você procurar, não é nele, é em todos, você vai achar um monte de defeito. Mas você não julga pelos defeitos, você julga porque Deus o colocou aqui. Entendeu? Você pode me emprestar seu paletó? Olha o que eu vou mostrar para vocês. O que o povo de Deus não entende é isso, ó. Obrigado. Ó. Esse é o Marcos. Esse é o manto ministerial. Quem entendeu? Olhe para cá. Tudo que o diabo quer que você não escute isso agora. Ele é o homem, esse é o manto. Quando Deus o chamou para o ministério e pôs ele como pastor dessa igreja e começou esse trabalho, Deus o revestiu com manto. Esse é o manto. Quando você tenta tocar na pessoa do Marcos, você toca no manto. Quando uma pessoa se levanta contra o líder, ele não se levantou contra a pessoa, ele se levantou contra Deus, porque passa pelo manto, entende isso? Cuidado. Cuidado. Eu vou pedir para você esperar, tá? Você toca no manto. Então você fere Deus. Sabe onde começou isso? No céu, com um sujeito chamado Lúcifer. Isso é síndrome de Lúcifer. Mas quando você é leal, quando você é uma pessoa de aliança, você pratica a honra, lealdade, você respeita isso, e Deus te abençoa. Amigo, que essa noite marque um novo tempo na vida ministerial de vocês. Você vai pesar a capacidade, você vai ver as mãos, mas não separe mão nenhuma, sem ter absoluta certeza de que você tem um coração. Não abra mão disso. Todas as pessoas que trabalham para mim hoje foram provadas nisso. Eu não estou imune a alguém se separar de mim. Até hoje nunca passei por isso. Não estou imune. Mas tenho feito coisas que tenta eliminar isso, debaixo de princípios de sabedoria da parte de Deus. Vou terminar com isso. Você quer saber se uma pessoa é um com você? Contraria ela. Todos os meus pastores e as pessoas que trabalham nas minhas empresas, todas, para colocá-las nos cargos mais altos, foram muito contrariadas. Não foram só contrariadas, senão você machuca demais. Porque a ovelha precisa de duas coisas: colo e vara. Se você só der colo, fica tudo sem vergonha. Mas se você só der vara, fica tudo machucada e arrebentada. Então você tem que ter o jogo de cintura. Para, colinho. Para, colinho. Para, colinho. Aí eu... Amém? Então você não só contraria, mas contraria.
Diga não. E perceba como ele reage com não. Um dos meus pastores de mais alto nível hoje, Paulo, pensa num cara que foi contrariado. No dia que ele foi na minha casa jantar, que eu fui dar notícia que eu ia ordenar ele a pastor, eu sabia que ele não gostava de sopa e fiz sopa para ele tomar. Ele vinha com ideias fantásticas, melhores que as minhas. Eu dizia, legal, mas não vamos fazer agora. Eu precisava ver a reação dele. Contrarie. Você vai testar se o coração está com você. Você quer saber se um filho é um com você? Contraria ele. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Queria pedir que você não saísse do seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor, marca a vida dos teus filhos. Leva eles para um nível mais alto. O Senhor vai levar essa igreja para crescimento. Leva eles debaixo dessas alianças, essas verdades. Leva os teus filhos e os filhos dessa casa para um nível de relacionamento, aliança, lealdade, fidelidade totalmente excelente. Que eles sejam conhecidos nessa cidade pelo padrão de excelência, de unidade entre a liderança. Você pode colocar as mãos sobre a sua cabeça, ser profeta sobre você mesmo nesse momento? Senhor, eu coloco a vida, a mente, o coração dos teus filhos nas tuas mãos. Restaura para um nível muito, muito, muito mais alto a lealdade, a fidelidade, a integridade na vida desse povo, Senhor. Entre a equipe de ministério, os pastores que têm trabalhado juntos aqui, que esse lugar cresça mesmo e que fique estreito para eles ao ponto de terem que alargar as tendas, mas que o estreito desse lugar os faça ser mais unidos, mais aliançados, mais juntos. Eu declaro nessa noite que essa igreja, durante todos os anos da vida dela, até a sua vinda, Jesus, não sofrerá nenhum dano nessa área. A partir de hoje, nenhum dano os alcançará nunca mais. Eu libero um decreto no reino do Espírito, no reino físico, sobre essa igreja, sobre essa equipe, sobre os líderes dessa casa, sobre os líderes de célula, sobre os líderes de ministérios, sobre as redes. Eu declaro em nome de Jesus, essa igreja vivendo um padrão de alta excelência de unidade, Pai. É o que eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus.